Boa noite a todos e a todas. A gente fica muito feliz de vocês estarem conosco nesse último encontro do nosso curso de Encantar a Política. Talvez tenha pessoas que vão assistir nossa aula, somente essa. Eu vou dizer tudo que a gente, nesses 5 encontros, nós trabalhamos. Nós propusemos de fazer esse curso com o curso de Teologia para leigos da região Lapa, né, o CTAP, e também em parceria com a Pastoral da Fé e Política da região Episcopal Lapa, porque é uma proposta da CNBB e uma proposta do CNLB e de várias entidades, que é esse caderno Encantar a Política. Muito bem. No sentido o quê? No sentido de fazer uma formação a longo prazo, a longo tempo, porque a questão da formação política não é pontual, ela é para a vida toda, porque não dá para desvincular o viver e a política. E, nesse sentido, a gente propôs esse curso de 5 encontros, iniciamos no dia 19 de agosto, e trouxemos uma questão mais conjuntural, nós tivemos uma noite de mulheres, viu, Donizete, no primeiro dia, tinham 4 mulheres, né? Estava a Mônica Lopes, da Fé e Política do Regional Sul 1, estava a Márcia, que é lá da Escola de Fé e Política Valdemar Rossi, estava eu, e estava a Kátia na oração, e estava a Mônica fazendo uma mediação primorosa, né, que está aí conosco. Depois, no dia 26, na próxima semana, a gente falou sobre a importância fundamental das eleições. Aí nós tivemos a honra de ter o doutor Luciano conosco, do movimento de corrupção eleitoral, que nos trouxe, falou dessa questão. Depois, no dia 2, nós tivemos a Dolaine, a nossa amiga Dolaine, aqui de Jundiaí, que falou sobre a ciência e a arte do bem comum, que é o capítulo 2 do caderno, e tivemos, depois, no dia 9, nós fizemos uma mesa com 3 pessoas, falando dos 3 T's do Papa Francisco, terra, teto e trabalho, com o Gabriel, falando sobre a terra, o Pedro sobre o trabalho, e a Venise falando sobre a questão da moradia, né, sobre a questão do teto. E hoje a gente tem a felicidade de estar conosco o nosso amigo Donizete Scardelai, que vai falar conosco sobre a palavra de Deus como fonte do amor cristão. E a gente fica muito feliz de poder ter percorrido esse caminho. E com o curso de teologia, eu quero aproveitar e falar que nós somos um curso já de mais de 25 anos na formação dos leigos da região Episcopal Lapa, formação teológica. Nós vamos começar uma turma nova em fevereiro de 2023, no dia 6 de fevereiro, às segundas-feiras, online, né, para poder alcançar mais pessoas. Fazemos o convite a todas as pessoas. Temos também, no transcorrer do ano, cursos de menores duração, com temas variados, né? A gente já está programando para 2023. Sim. E o bom é a gente poder fazer esse trabalho em parceria, né? Em parceria com a Pastoral da Fé e Política. Que é um assunto que tem tudo a ver, né? Não dá para desvincular fé, vida e a questão política que faz parte da vida da gente. Então, para a gente iniciar a nossa aula, a melhor forma é rezando. Então, eu convido o Fadiolo, que vai nos ajudar nessa nossa reza. Fadiolo, você está aí para a gente começar com a nossa reza? Perfeito. Boa noite a todas e todos. A gente, então, começa invocando, né, o Espírito Santo e com uma leitura, vamos puxar uma leitura, né? A gente vai falar hoje da Palavra de Deus, né? Então, vamos pegar uma leitura que tem nos motivado particularmente nesses momentos todos, né? Nos Atos dos Apóstolos, todo mundo acho que conhece bem, né? Atos 4, do 32 ao 35. Eu estou aqui com a Bíblia, edição pastoral, né? Então, eu vou fazer a leitura agora. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava propriedade particular as coisas que possuía,
mas tudo era posto em comum entre eles. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles gozavam de grande aceitação. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e os colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, eles eram distribuídos a cada um conforme a sua necessidade. Foi assim que procedeu José, levita, nascido em Chipre, apelidado pelos apóstolos com o nome de Barnabé, que significa filho da exortação. Bom, todos conhecem bem, né? Acho que a gente não precisa falar muito sobre isso, ainda mais que vão ter um especialista aqui na sequência. Então, para fechar essa nossa oraçãozinha inicial, acho que nada melhor que um canto, né? E aí o canto que todos também conhecem, retomando aí da campanha da fraternidade, né, de 75, a gente tem aquele famoso, não sei se eu vou conseguir compartilhar. Bom, então, boa noite, né, de novo a todos e todas. Acho que fica claro para a gente, né, o objetivo dessa reflexão no início, e o que eu, na falha aqui do microfone, eu vi que não se percebeu, eu queria dizer que a gente começa, então, com o sinal, né, o sinal de todos nós cristãos, né, o sinal da cruz. Então, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Está de olho de nos ajudar na nossa oração inicial. Eu começo apresentando Donizete. Além do Donizete ser um especialista na área de Sagrada Escritura, estudou e morou em Jerusalém, também estudou no Canadá, é professor universitário na PUC de Campinas e na Unisal, né, Donizete? É nosso professor aqui no Centro Diocesano de Formação do Laicato de Jundiaí, foi nosso professor no curso da Lapa, lá em Pirituba, anos atrás, há muitos e muitos anos. Donizete é amigo de muitos e muitos anos, né? A gente convive muito aqui na Diocese de Jundiaí, eu falo que ele faz parte da turma, nós temos uma turma muito boa de amigos, mas é uma pessoa muito sábia e muito simples, né? Casado, tem 2 filhas, uma filha que já está quase se tornando médica, né? É uma beleza, uma maravilha, a gente conviver com essa amizade e saber o quanto o Donizete é preparado e especialista, tem vários e vários livros publicados, é uma pessoa que pesquisa bastante, é especialista nessa área, e a gente quer agradecer de antemão a sua boa vontade e disponibilidade para conosco, viu, Donizete? Agradeço muito. Então, para o Donizete começar
Ele pode até acrescentar aí o currículo dele, tudo que ele tem, que ele sabe. A gente pede para que todas as pessoas desligam o microfone, e vocês podem deixar perguntas para o Donizete no final, a gente vai trazer essas perguntas no final, de meia hora antes da gente terminar o nosso horário. Deixem as suas perguntas no chat, né? Aproveite a oportunidade do Donizete estar entre nós, e seja muito bem-vindo, a palavra é sua, e estamos aqui ávidos para ouvi-lo. Muito bem, obrigado, Mariângela, obrigado pela presença de todos e todas, é um prazer enorme poder refletir junto com vocês, né? Não sou assim especialista, né, como a Mariângela disse, porque eu tenho medo de usar essa palavra, né? Eu sou um eterno aprendiz, né? Estou aprendendo, sempre eu estudo bastante, porque o mundo é limitado, né, em tudo que faz. Eu acho que é isso, um pouco a ideia minha é falar alguma coisa sobre a Bíblia ligado à cartilha, né? A cartilha muito bem feita, muito bem escrita. Só para, antes de começar, eu quero mostrar aqui um livro que eu escrevi já faz alguns anos. Título assim meio esquisito, né? Meio estranho, mas para mim não, para mim foi uma realização escrever esse livro aqui. Eu escrevi esse livro aqui por uma editora aqui local, de Jundiaí, então ele não tem muita saída, foi esgotado, a gente fez algumas centenas apenas de cópias, e eu pretendo relançar esse livro com uma outra organização, dentro de talvez 2 anos, eu coloco numa editora um pouco mais expressiva, né? Até para ficar também mais exposto entre os leitores, né? O nome do livro é Jesus Barrabás. Né? Uma delícia de ler. A gente começa a ler e não para. Um profeta entre bandidos. Então, o livro, ele é sugestivo porque ele coloca, né, justamente a questão política, que me interessa muito. Eu tenho estudado bastante esse tema, porque esse último livro aqui, que eu escrevi juntamente com o Luiz Rossi, Luiz Alexandre Solano Rossi, Jesus, o Messias dos Pobres. Então, esse livro é o último, né, pela editora Paulus. E, assim, eu não sou do campo do Novo Testamento, eu já vou, né, adiantando, o meu campo é o judaísmo, e de modo particular o Antigo Testamento, né? Eu estudei hebraico, eu não estudei o grego, então eu não domino o grego como a Sônia Bataguin, né? né? Então eu tenho feito algumas incursões aí no Novo Testamento, mas não tanto, né, quanto um pesquisador propriamente dito no ambiente acadêmico, né? Assim, eu sou do Paraná, só para me apresentar, eu sou originário do Paraná, eu nasci na cidade de Marialva, tem até alguém chamado Marialva aqui, né, que acho que está lá no Pará, o Manuel Marialva, então eu nasci em Marialva, eu sou marialvense, paranaense, pé vermelho, lá do norte do Paraná, perto de Maringá. Então, a minha fala também é de caipira, né, sou caipira com muita honra, né, muita identidade caipira lá do interior do Paraná. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação, depois eu envio para a Mariângela, pode disponibilizar, né, Mariângela? Deixa eu colocar aqui. Aqui, carteira. Tá. Apareceu? Sim, Donizete. Tá. Então, a tela inteira aqui. Eu vou falar um pouco e depois eu abro espaço aí para
sei lá, para responder ou para... Ô, Donizete, só clica no que está escrito ocultar, que aí essa faixinha não aparece. Ocultar. Ah lá, aí. Tá, Aí ela some. Isso. tá. Fica mais... Então, eu fiquei encarregado de falar um pouquinho do capítulo 1 e do capítulo 4, né? São citadas alguns textos bíblicos, e eu começo justamente pela universalidade do amor cristão. Logo na página 9, ele cita o maior dos mandamentos aqui, um dos grandes mandamentos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, recuperando um pouco, né, a questão do amor cristão, tem um valor universal, né, ele não é apenas um conceito abstrato, mas ele atinge a todos, no sentido de que existe uma relação muito íntima entre os irmãos, e a política é uma dessas formas, né, de diminuir a distância entre as pessoas, porque ela parte do princípio que a política é o exercício do bem comum. Então, não se faz política sozinho, né? Se faz política no coletivo, se faz política na relação com as pessoas. E existe uma carga de mensagem política no Novo Testamento que vai sendo enriquecida justamente com o Antigo Testamento. Então, o amor, aqui, o alcance universal, né, dessa palavra, desse verbo amar o próximo como a ti mesmo, lembrando que esse é um mandamento, não foi criado por Jesus, né? Jesus avalia esse mandamento e o coloca junto com o outro mandamento, extraído do livro do Deuteronômio, o Shema Israel. Então, quando Jesus é perguntado qual é o maior mandamento da lei mosaica, Jesus não cita nenhum mandamento do Decálogo, ele cita a ordem, né, que foi recitada e é recitada até hoje pelo povo judeu, que é o Shema Israel, capítulo 6 do Deuteronômio, e juntamente com esse mandamento, Jesus cita um mandamento que se encontra lá no livro do Levítico, no Código da Santidade, capítulo 19, versículo 18. Então, Jesus faz um rearranjo, né, na visão que ele tem da relação que existe entre Israel, o povo de Israel, e Deus. Então, o primeiro mandamento, ele é uma referência indireta, por assim dizer, ao primeiro mandamento do Decálogo, mas ele não é um texto literal, ele é extraído do capítulo 6 do Deuteronômio. Amarás o teu próximo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, enfim, de todo o teu ser. Esse é o mandamento que Jesus extrai. E o outro mandamento, que é semelhante a esse, é retirado também da lei mosaica, porém do livro do Levítico. Ou seja, Jesus faz uma junção desses dois grandes mandamentos, para dizer justamente que não existe um amor sem que esteja vinculado ao Senhor, ao Criador e também ao próximo. E é por isso que Jesus sintetiza, e essa é uma prática judaica muito comum, né? Sintetizar aquele número enorme de mandamentos, de ordens divinas, em apenas um ou dois mandamentos. Essa é uma prática que Jesus vai ensinar aos seus discípulos, partindo sempre daquilo que ele próprio aprendeu junto com o seu povo, né? Que é sintetizar. Então, se nós praticamos esses dois mandamentos, naturalmente nós praticamos a lei inteira. A lei mosaica, na tradição judaica, a lei mosaica tem 613 mandamentos. Se contarmos todos os mandamentos, desde o início do Gênesis até o final do Deuteronômio, segundo a contagem, o número ordenado, nós contaremos 613 ordens divinas, 613 preceitos. É lógico que ninguém vai decorar 613, né? Então, era muito comum a fazer a síntese. Qual é o maior mandamento? E Jesus cita dois mandamentos como se fossem um só. O amor a Deus, ao Senhor Deus de Israel, e o amor ao próximo como a ti mesmo.
Então, essa é um pouco a ideia. E existem muitas maneiras desse mandamento ser traduzido na prática. E Jesus gostava muito de traduzir na prática, contando parábolas. Essa era uma forma bastante comum também entre os mestres, os rabinos, os rabis da época de Jesus, e parece que Jesus aprendeu também a fazer isso, né? Ele contava a parábola como uma forma de ensinamento. Nós temos a parábola do bom samaritano, que é mencionada aqui também, na cartilha, logo no comecinho, né? Se tiver tempo, a gente vai entrar um pouco na discussão. Por isso eu coloquei aqui a conferir, né? A conferir um pouco mais à frente. Como fazer chegar nosso amor a pessoas que nem ao menos conhecemos? Então, o amor não é um conceito abstrato, né? Inclusive, o amor deve ser visto aí na encíclica do Papa, do Fratelli Tutti, mas o amor não é um conceito abstrato. Nós hoje vivemos uma crise conceitual, né? Não só do amor, mas de várias formas de compreensão da mensagem do Novo Testamento, incluindo o amor, né? Então, não confundir o amor com paixão. A paixão é apenas um dado, uma expressão daquilo que é o amor e que a tradição judaica transmite, ensina através das parábolas. E Jesus foi um mestre na arte de contar parábolas. Ele conta essa parábola do bom samaritano como uma forma de ensinar as pessoas, de instruir as pessoas. O amor não é alguma coisa, um sentimento apenas, né? A cultura oriental, a judaica, incluindo a judaica, eles não tinham um conceito abstrato do amor. O amor é sempre um processo de relacionamento. Tá? Então, por isso que ele é muito mais voltado para a relação entre as pessoas, e não simplesmente um sentimento passageiro. E talvez a gente devesse, de fato, fazer um esforço de recuperar esse conceito aqui. Pelo menos eu vou tentar fazer isso com vocês, né? Então, as dimensões do amor, aqui eu entro, talvez, uma forma de chamar a atenção. Eu gosto muito de citar esse texto do Evangelho segundo João, capítulo 21, as três perguntas que Jesus dirige a Simão Pedro, né? Eu coloquei o texto aqui quase na íntegra, mas apenas para a gente ter uma ideia, e eu fui assinalando, destacando as palavras. Jesus disse a Simão Pedro: Simão, tu me amas mais do que estes? E Simão respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Uma segunda vez ele disse: Simão, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Pela terceira vez disse-lhe: Simão, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Apacenta minhas ovelhas. E Jesus responde. Por que Jesus pergunta 3 vezes? Qual a razão de Jesus perguntar 3 vezes? É a incapacidade de Simão Pedro em compreender, ou talvez seria uma forma de se dirigir a Simão, colocando as dimensões do amor. É aqui que a chave de leitura, ao meu ver, está justamente aqui. Jesus dirige-se a Simão com uma palavra no grego, agapau. Jesus provavelmente não falava grego. Acontece que o texto chegou para nós em grego. E no grego faz todo sentido, né? Então, Jesus pergunta a Simão Pedro o amor numa palavra, agapau, mais do que esses, e ele responde. Pedro responde: Senhor, eu te amo, fileu. Veja que o amor de que Jesus pergunta não é a mesma palavra da resposta de Pedro. Então, nós não temos outra palavra para substituir essa aqui. O que acontece no grego é que esse jogo de palavras é onde vai fazer toda a diferença e aquilo que, na terceira pergunta, que vai revelar para nós o verdadeiro alcance desse amor que Jesus pergunta a Pedro. E a segunda vez, Jesus pergunta a Pedro, e Simão responde:
né? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Pela terceira vez disse-lhe Simão, tu me amas? Fileu, ele disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Fileu. E a resposta, agapeu, ágape, implica um amor completo. Então, Jesus pergunta a Pedro, Pedro, você me ama? Ágape, no sentido mais alto, mais sublime, né, de todo o teu coração, é um amor incondicional. E Pedro não pode responder que ele ama com um amor completo e incondicional. Então, Pedro responde, sim, eu te amo, mas com fileu, ou seja, um amor incompleto. Porque esse é o amor que Pedro pode oferecer, um amor limitado. Então, ele não consegue amá-lo por completo. Por que ele não consegue amar Jesus por completo? Porque o amor que Jesus pede completo é incapaz de ser respondido humanamente. Então, Pedro vai responder que ele ama sim, mas não como ágape, como fileu. E na terceira pergunta, Jesus usa, sabendo Jesus, então, das condições de Pedro, o Jesus, na terceira pergunta, ele faz como fileu, ou seja, ele desce a condição de Pedro. Ele coloca-se na condição de Pedro. Jesus usa, então, fileu. Pedro, tu me amas, indicando que ele, então, aceita Pedro do jeito que ele é. Um amor limitado, imperfeito e frágil. Então, Pedro responde com o mesmo fileu, porque ele não consegue chegar à altura de Jesus. Seu amor, portanto, é imperfeito, porque é um amor humano. E para se tornar ágape, ele só consegue porque ele precisa da ajuda de Deus para se tornar esse amor incondicional, o amor completo. Então, nós temos na expressão do Evangelho segundo João, essa ideia das dimensões do amor, né? Acontece que, para nós não temos como substituir a palavra amor. Nós usamos, foi traduzido do grego com essas diferenças que nós temos, né? O fileu, que é o amor que Pedro pode oferecer, mas é o amor que está ao nosso alcance. Jesus não pede de nós um amor completo, um amor que nós somos incapazes de oferecer. Ele pede justamente na nossa condição. Por isso que a terceira pergunta, Jesus vai usar justamente a resposta dada por Pedro. E ágape é o ápice. O ágape é aquilo que Pedro, na sua condição humana, ele não consegue oferecer. Né? Não que ele não queira, ele não consegue. Porque é um amor totalmente perfeito, voltado para o Senhor. E esse amor, ele só vai se tornar uma perfeição maior na medida em que ele depende inteiramente da força de Deus. Ele depende do próprio Jesus para chegar a esse grau maior, né, que é o ágape. Então, com isso eu quero introduzir, né, que o amor que se pede não é um amor não é um amor completo, porque nós não conseguimos chegar a esse grau tão sublime, né, do amor que Jesus pede por nós. É um amor que está à nossa altura, é um amor que está dentro da nossa capacidade. E é isso que nós temos como força maior, né, do ensinamento de Jesus. A Fratelli Tutti vai colocar para nós, né, na ideia de solidariedade, porque o amor não é um conceito solitário, ele vem junto com a participação efetiva nossa, né? Então, tirando aqui o próprio texto da Fratelli Tutti, no número 116, a solidariedade é uma palavra que nem sempre agrada. Diria que algumas vezes a transformamos num palavrão que não se pode dizer, mas é uma palavra que expressa muito mais
do que alguns gestos de generosidade esporádicos. É pensar e agir em termos de comunidade, de prioridade da vida de todos sobre a apropriação de bens por parte de alguns. Fraternitude número 116, que é citado aqui na página 12, né? Uma solidariedade como valor que faz parte também da nossa forma de expressar o amor com os irmãos, né? Então, a firme posição do ensino social da Igreja em defesa de pessoas em situação vulnerável desagrada empresários ambiciosos, diz o texto, a cartilha, que se aproveitam da fragilidade daqueles que buscam por um posto de trabalho para impor contratos injustos. Então, a solidariedade como valor sublime, como valor que nós devemos cultivar na relação com as pessoas. Nas primeiras comunidades, eu estou saindo um pouco da cartilha no âmbito da Bíblia, justamente para ampliar a nossa reflexão, né? E eu trago aqui essa referência, trabalhando com ideias muito práticas, né? A experiência das primeiras comunidades cristãs, e eu chamo a atenção da origem da igreja, lá nos fundamentos primitivos da igreja, a experiência de Pentecostes, que é descrito no livro de Atos, no capítulo 2. Então, nós temos nessa leitura dos Atos dos Apóstolos, deixa eu encontrar aqui, o momento em que a igreja, os discípulos reunidos em Jerusalém, logo após a morte do Senhor, receberam o Espírito Santo, capítulo 2, né? Então, nós temos na primeira parte do texto do Pentecostes, o acontecimento, o batismo no Espírito, né? De repente veio do céu um ruído como agitar-se de um vendaval impetuoso que encheu toda a casa onde se encontrava. Apareceram-lhes então línguas como de fogo que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimissem. Então, aqui nós temos o acontecimento que vai gerar, né, aqui nós temos a glossália, né, que é uma forma de profecia, né, que acontece logo no começo da igreja, e o Espírito, que é o Espírito das línguas, uma das formas de anunciar, de comunicar a boa nova ao mundo. E é interessante que nesse acontecimento registrado que haviam pessoas correspondentes de todas as nações, simbolicamente falando, né? Todas as pessoas estavam reunidas no mesmo local. E diz o texto que todos falavam e se comunicavam entre si. Uma recuperação, provavelmente, daquela passagem lá da Torre de Babel, né? A Torre de Babel é justamente o contrário. Aqui nós temos um acontecimento voltado para a comunicação. E é por isso que a igreja nasce num ato de comunicação do Espírito. Os judeus celebram essa festa, chamada Pentecostes. E os judeus celebram Pentecostes como a festa da comunicação de Deus ao povo de Israel quando entrega as tábuas da lei a Moisés. Então, esse acontecimento é o que vai fazer todo o efeito da relação com as línguas, a comunicação, que é um dom do Espírito dado aos primeiros cristãos. Depois nós temos a constatação, testemunho. Vocês observam que do versículo 5 até o 13 é que fala do testemunho dos povos representantes em Jerusalém. A festa de Pentecostes, que ocorria e ocorre até hoje, 50 dias após a Páscoa, essa é, por excelência, uma festa judaica, que foi relida no contexto
do avanço da fé cristã no mundo gentil, mas ele é colocado aqui, e fala exatamente dos povos, né, que faziam parte dos visitantes que estavam em Jerusalém. Partos, medas, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões todas. Ou seja, todos os povos estão representados, porque o dom da comunicação de espírito deve atingir todas as nações. Então, essa é um pouco a perspectiva de Lucas, que, ao desenvolver essa ideia de que a boa nova deve ser comunicada a todos os povos. E todos os povos significam, simbolicamente falando, né? Porque na festa de Pentecostes, era comum os judeus de outras áreas, de outras nações, visitarem Jerusalém. E ali se encontravam, então, povos de outras línguas. E Lucas se aproveita dessa experiência da festa judaica para inserir nela a força do Espírito que está agindo nos discípulos de Jesus. Logo em seguida, nós temos um acontecimento. Né? O capítulo 2, versículo 14 a 36, que é o discurso de Pedro. Pedro vai fazer um discurso interpretando, portanto, aquele acontecimento é um acontecimento já que faz parte da experiência do povo hebreu, do povo judeu, e que agora é transferido para a comunidade de fé. Pedro, então, de pé, junto com os 11, levantou a voz e assim lhes falou: homens da Judéia, e todos vós, habitantes de Jerusalém. E ele vai interpretando o texto, né? O texto vai dando luz àquele acontecimento. A interpretação, portanto, do acontecimento é dado por Pedro. Pedro com uma forma de autoridade. É ele que responde, por assim dizer, pela comunidade, pela primeira comunidade. E as línguas, que significam diversidade, dons, os ministérios. Tem um texto muito bonito, muito interessante, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né? No capítulo 12, versículo 4, 1 Coríntios 12, versículo 4 a seguintes, eu só vou ler o comecinho, que fala dos dons do Espírito, os carismas. A propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Sabeis que quando éreis gentios, éreis irresistivelmente arrastado para os ídolos mudos. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A responsabilidade dos discípulos, portanto, é comunicar a boa nova aos povos, às nações, que é típico tanto das cartas de Paulo, quanto também do Evangelho segundo Lucas. E, finalmente, a última parte, que é o que mais interessa, talvez aqui esteja a parte mais fundamental da ação política. Eu quero chegar justamente nesse ponto, né? É o efeito, o resultado. O nascimento da igreja se dá com um ato político. É um ato político. Porque é muito comum nós observarmos a ênfase que se dá na primeira parte dos Atos dos Apóstolos, na manifestação do Espírito. Mas pouca ênfase se dá no resultado final da manifestação do Espírito, que é o nascimento da igreja. Capítulo 2, versículo 37. Onde, então, nós observamos a prática. Aqui nós temos a prática. Para que anunciar Jesus aos povos? Por que falar em línguas? Ele está observando aqui a diversidade, né? Os dons, os ministérios. O Espírito é sempre o mesmo, como diz a carta de São Paulo.
aos coríntios. Apossava-se de todos o temor. Aliás, vou começar no 42, né? Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. 4 itens que não podem faltar na vida comunitária. Mostrar-se assíduo aos ensinamentos, ao magistério, por assim dizer, né, dos apóstolos, à comunhão fraterna, a fração do pão, a partilha, porque sem isso não há comunidade, e as orações. 4 elementos que são elencados aqui. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Vendiam suas propriedades. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Lembrando sempre aqui que a ideia de salvação, nesse caso, é o cumprimento desse projeto de vida. Um projeto que é o coração da comunidade cristã primitiva. Então, olhando o Pentecostes, nós recuperamos os 4 momentos. São distintos, mas ao mesmo tempo entrelaçados. O ato inicial, que é a descida do Espírito Santo, o batismo no Espírito, como eu coloquei aqui, que corresponde também, né, ao batismo de João, em Jerusalém, nesse momento. O testemunho, quer dizer, não é um ato isolado da história da salvação, tanto que Pedro faz todo o esforço aqui, né? Pedro recebe esse dom de falar ao povo o significado disso que está acontecendo. A explicação é fundamental, a interpretação, e, finalmente, o resultado disso. O resultado disso é o nascimento da igreja. Veja que igreja aqui não é a instituição, né? A gente tem que separar um pouco aqui. Igreja aqui, a palavra igreja é a mesma palavra, é sinônimo praticamente, embora sejam 2 palavras distintas, é a mesma palavra para traduzir sinagoga. Embora sinagoga seja usada no contexto judaico, igreja seja usado no contexto do nascimento da igreja, né, nos primeiros seguidores de Jesus. A palavra igreja não é comum no Novo Testamento, evidentemente que nos evangelhos somente Mateus usa essa palavra. Mas serve para a gente ter uma ideia de que nessa ação do Espírito corresponde, com toda a força, um projeto de vida, um projeto de comunidade, que é a concretização, é a realização daquele projeto que começa em Jerusalém e que agora se expande para todo o mundo, ou todas as nações, e para onde a mensagem de Jesus será levada. E isso é um ato político. Né? É um ato político porque envolve a prática comunitária e também a comunhão de ideias, a comunhão fraterna entre os discípulos. E essas palavras são muito fortes, né? Essas palavras colocadas aqui no versículo 42, ó. Os apóstolos eram assíduos. Aliás, a comunidade era assídua aos ensinamentos dos apóstolos. Diante de tantas crises de divisão dentro da nossa igreja, né, nós temos essa luz que nos guia, né? Olhar para
o magistério da igreja como sendo aquilo que nos ilumina para vivermos na realização daquele projeto que Jesus começou lá atrás, né, junto com seus discípulos, e depois também da sua ressurreição. Comunhão fraterna, quer dizer, a comunhão fraterna é aquilo que nos dá a alegria de vivermos dentro de uma comunidade, dividindo o pão, né, comungando o mesmo pão e também as orações. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna e a fração do pão e as orações. Todos os que tinham abraçado a fé reuniram-se e punham tudo em comum. A conclusão desse pequeno texto. Na carta encíclica Fratelli Tutti e a política, coloca aqui essa passagem, e quem tiver a cartilha, se encontra na página, logo na página 10, ainda buscando alargar o conceito de amor ao próximo, né? Esse exemplo esclarece bastante para nós, ilumina a nossa forma de entender, né? Sobre a caridade. É caridade acompanhar uma pessoa que sofre, mas é caridade também tudo o que se realiza, mesmo sem ter contato direto com essa pessoa, para modificar as condições sociais que provocam o seu sofrimento. Alguém ajuda um idoso, eu gosto muito desse exemplo, porque ele é muito próximo da nossa realidade, e eu creio que é também muito didático e pedagógico, né? Alguém ajuda um idoso a atravessar um rio, isso é caridade primorosa. Mas, e aí o grifo é meu, né? O grifo é meu. O político constrói uma ponte, e isso também é caridade. Então, nós temos uma ação política diretamente ligada a uma ação muito maior do que aquela de ajudar alguém a atravessar um rio. Então, atravessar um rio, ajudar alguém, atravessar a rua, um rio, seja o que for, né? É um ato de caridade. Mas trabalhar para ampliar o direito do idoso, de todas as pessoas que, de alguma maneira, são excluídas da sociedade, é um ato político. Então, ao invés de atravessar um rio, nós podemos usar a nossa força política, não só através do voto, mas também com o acompanhamento dos políticos em que nós votamos, né? O político constrói uma ponte, e isso também é caridade. É caridade se alguém ajuda outra pessoa fornecendo comida, a marmita. Mas o político cria-lhe um emprego, exercendo uma forma sublime de caridade, que enobrece a sua ação política. Então, a ação política ela vai muito além. A ação política é uma ação constante. Não é uma ação que começa e termina simplesmente no ato de ajudar, que já é alguma coisa primorosa, como diz o texto. Isso é caridade também. Mas nós temos que aprender a usar a política em defesa do coletivo, em defesa das comunidades, em defesa de uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde a gente vê, de fato, né, promovendo os direitos do cidadão, os direitos do cidadão conforme defendido na Carta Magna, na Constituição do Brasil. Políticas públicas. A gente fala em políticas públicas. Os últimos documentos da Igreja têm insistido muito nisso, né? Os últimos documentos da Igreja têm falado muito dessa defesa das políticas públicas. E tem muita gente que tem dificuldade de entender isso, né? Como é que a religião vai discutir política? Todos os atos públicos de Jesus são políticos. Todos os atos públicos de Jesus são políticos. As parábolas são políticas. Quando Jesus ensina o que nós devemos fazer, por exemplo, em relação ao cego, ao leproso, né? Inserindo essas pessoas na sociedade. Os milagres que Jesus faz são sinais daquilo que Deus promove no meio das pessoas.
E o que mais Jesus faz é a inclusão. Vocês observam que quando Jesus cura alguém, um dos primeiros gestos de Jesus e afirmação de Jesus é fazer com que a pessoa volte para o seu ambiente natural. Então, Jesus restitui as pessoas aos seus lugares de origem, ao seu convívio social. Quando Jesus cura os leprosos, Jesus não fica com os leprosos para si. Jesus pede para que eles voltem. Né? E esse é um ato que eu acho que tem ali um diferencial muito relevante. Né? As políticas públicas fazem sempre um papel de exercer a cidadania em favor do bem comum. E muitas, nós temos aqui uma infinidade de situações, né? Eu cito, lembro aqui um dos números do compêndio da doutrina social da Igreja, o número 70, tem quem quiser depois anotar aí e ver na íntegra, eu vou citar apenas um pequeno trecho, né? Sobre a doutrina social da Igreja, nessa questão da política, que diz o seguinte: a doutrina social não representa para a Igreja um privilégio, uma digressão, uma conveniência ou uma ingerência. É um direito seu evangelizar o social. O lugar da religião é na política. Deve estar inserida na política. Ou seja, fazer ressoar a palavra libertadora do Evangelho no complexo mundo da produção, do trabalho, do empresariado, das finanças, do comércio, da política, do direito, da cultura, das comunicações sociais em que vive o homem, o ser humano. Vou usar aqui a palavra ser humano, né? Ou seja, a evangelização ela deve ocupar todos os campos da vida social. Todos os campos da vida social. Então, nós não podemos separar uma coisa da outra, a não ser, talvez, por uma questão metodológica, para entender melhor um dado aspecto, mas ela está presente. Políticas públicas têm muito a ver com a justiça social, com os direitos da pessoa humana. E a religião tem uma participação direta nisso. É impossível a gente não observar a responsabilidade que nós temos como cristãos de fazer o mundo, participar de um mundo mais fraterno, mais igualitário, onde as pessoas consigam, pelo menos, praticar aquilo, ou boa parte daquilo que Jesus nos legou nos evangelhos. Então, as políticas públicas sempre em favor, em prol do bem comum. Preço da indiferença social. Aqui, saindo um pouco da cartilha, né? A cartilha não cita esse texto, mas eu gosto muito desse texto. Provavelmente todos vocês já conhecem esse texto do Bertolt Brecht, em francês. Ele diz sobre o analfabetismo político, e aqui tem muito a ver com a política, né, com a nossa ação social no meio da sociedade. O pior analfabeto político é o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos, ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito, dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. E a gente vê perfeitamente isso, né, no meio religioso do Brasil, em todas as aqui eu não quero fazer uma crítica específica a um determinado segmento religioso, mas a gente vê aí, né, nos tempos de propaganda política, o quanto se usa, quanto se distorce
a religião para justificar posicionamentos políticos muito suspeitos, no mínimo suspeitos, né? E essa colaboração, muitas vezes, que a igreja, ou que os movimentos religiosos fazem, tá? Quase que para aceitar a ignorância das pessoas como uma forma de imprimir um caráter religioso, né? É como se a religião não tivesse nada a dizer sobre as falcatruas presentes dentro do ambiente político. E nós, como cristãos, temos essa responsabilidade, né? Ajudar as pessoas a deixarem o analfabetismo político, exercendo o nosso direito como cristãos. O evangelho é uma cartilha política da melhor qualidade. Quando Jesus está junto com as pessoas, Jesus se preocupa com o bem-estar das pessoas. E não só isso, ele fala para os seus discípulos as ações e as atitudes a serem tomadas em benefício do bem comum, em benefício do outro. Por isso que a preocupação de Jesus é política na medida que ele se preocupa com o pobre, com aqueles que estão nas periferias da sociedade. A opção preferencial pelos pobres é uma opção política, sem dúvida nenhuma. Porque essa preocupação já está presente também em vários textos do Antigo Testamento. Isso faz parte do engajamento que Jesus pede. Claro que Jesus não usa a palavra política, né? Claro. Mas a sua fala é toda ela de uma crítica séria à instrumentalização da religião como um meio também de enganar as pessoas. Um pouco essa visão que Jesus tem também, né? Que vai de encontro com aquilo que o Bertold Brecht diz, né? Bertold Brecht é muito mais direto, claro que ele não fala aqui de religião, mas ele, no fundo, essa responsabilidade acaba sendo nossa também, em épocas, né, como nós estamos vivendo no Brasil atual. Nós precisamos de um engajamento muito maior. E usar a religião a favor daquilo que, de fato, representa o projeto de Jesus. Uma sociedade sem pobres, uma sociedade onde a justiça, o direito prevaleçam. E aí a gente tem que entrar no campo do profetismo. O profetismo foi muito atuante nesse campo, né? Todos os profetas de Israel se preocuparam demais com essas questões. A gente pega a história de Elias, Elias representa uma ruptura com as ordens políticas de sua época, né? Os poderes políticos da sua época. Então, nós vemos logo no começo, lá do capítulo 17 de 1 Reis, a história de Elias, quando ele Deus pede para ele deixar o palácio e ir na direção de quem sofre. A mulher, o órfão e a viúva. E é para lá que Elias vai. Elias vai, então, para aquelas pessoas que precisam. E essa mensagem de Elias perpassa outros textos que valeria a pena a gente ler pelo menos o Amós e o Miqueias. São dois grandes profetas na mesma direção de atuação do profetismo. Esses profetas lutaram em seu tempo, não sendo aqui anacrônico, né, para não trazer os nossos problemas ou a nossa mesma situação para explicar Elias, Amós e Miqueias. Mas é o contrário, a gente pode trazer Amós, Elias e Miqueias para explicar também o nosso tempo, que são atuações proféticas muito marcantes na história da Bíblia. Então, eu trago esse texto aqui, ele está fora, assim, do contexto da nossa cartilha, mas eu acho que ele ajuda a gente a fazer essa sintonia com o que se pede na cartilha, né? A responsabilidade dos cristãos, especialmente católicos, né, com a política como um ato de convivência em comunidade.
E a parábola do bom samaritano, que é também explorada aqui no texto. O texto fala por alto, né, da parábola do bom samaritano. O modelo do bom samaritano, diz a Fratelli Tutti, número 66. Esse é um texto que nos convida a fazer ressurgir a nossa vocação de cidadãos do próprio país e do mundo inteiro, construtores de um novo vínculo social. Grifo meu. Construtores e construtoras de um novo vínculo social. Porque muitas vezes nós repetimos vícios antigos, vícios que distorcem a verdadeira realidade e os ensinamentos do Evangelho. Então, nós precisamos criar um novo paradigma dessa relação, e aí não há como evitar o vínculo social, porque nós, seres humanos, somos seres de relação, então não dá para falar de uma coisa sem a outra, né? É como se eu falasse de religião tentando evitar a relação que as pessoas têm na vida comunitária, quer dizer, é impossível. É um apelo sempre novo, que a solidariedade se oriente para a prossecução do bem comum e, a partir desse objetivo, reconstrua incessantemente a sua ordem política e social, o tecido das suas relações, o seu projeto humano. Com os seus gestos, o bom samaritano fez ver a existência de cada um de nós. Está ligada à dos outros. A vida é tempo de encontro, diz a Fratelli Tutti. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da parábola, porque ela já foi bastante comentada nos últimos tempos, né? Por causa da campanha da fraternidade, né? Então esse texto aí já está, eu acredito que ainda está muito intenso, né, na nossa mente e na nossa maneira de entender. O bom samaritano é a criação de uma nova maneira de ver a relação com as pessoas. Então, uma ruptura de paradigmas. Tem ali os personagens que passam para lá e para cá, e a vítima que cai, está caída lá no chão, ela não tem nome, né? Ela não recebe nome. É uma pessoa sem nome, é uma pessoa excluída do convívio social. E são essas pessoas, são para essas pessoas que nós somos chamados, né? É socorrer aquele que está na beira da estrada, socorrer aqueles que são, de alguma maneira, violentados, social, político e economicamente. E até fisicamente também, né? Já que isso está se tornando, infelizmente, uma rotina em nosso país, né? Uma rotina, do ponto de vista político. Então, as pessoas têm medo já até de falar, né, sobre política. Veja a que ponto nós chegamos, né? Essa altura do campeonato. E o Bom Samaritano mostra a aproximação de alguém de quem não se esperava fazer o bem, né? Tanto que a parábola chama-se, dado a essa parábola o título Bom Samaritano. Por quê? Para os judeus, os samaritanos não podiam ser bons. Eram inimigos desde longa história, né? Desde o passado da queda do Reino do Norte, lá no século 8 a.C. Desde esse momento, esse povo, o povo samaritano, se tornaria um povo inimigo do povo judeu, e vice-versa. Então, era recíproca a relação entre esses dois povos. Então, um judeu jamais esperaria que um samaritano pudesse acolher alguém no meio da estrada, na beira da estrada. Passa o sacerdote, passa o levita, todos aqueles bons religiosos, né, e exemplos, ou pessoas exemplares. A gente sempre tem alguém, né, alguém em quem nós nos espelhamos muitas vezes, né, e nem sempre isso é a razão final, né, da nossa boa ação. A boa ação é feita para as pessoas que nós também não conhecemos, como que voltando ao início dos slides, né? As pessoas desconhecidas também, nós devemos fazer o bem, independentemente da sua posição política, social, religiosa, etc. Então, o bom samaritano mostra para nós uma quebra de paradigmas dentro do aspecto religioso, que não deixa de ser um ato político, né?
O ato do bom samaritano é um ato político, porque ele está cultivando os valores de uma sociedade justa e fraterna, construtores, portanto, de um novo vínculo social. Se a religião não for capaz de mudar isso, os vínculos sociais, a religião é inócua. A religião não tem também nenhuma função a cumprir na sociedade. Mas o bem comum supõe o respeito pela pessoa humana enquanto tal, com direitos fundamentais e inalienáveis, orientados para o seu desenvolvimento integral. Veja bem que essa expressão é muito comum nos últimos documentos, né? O respeito pela pessoa humana. Respeito pela pessoa humana. Não interessa sua identidade sexual, não interessa sua posição religiosa. É a pessoa humana que nós devemos acolher, seja ela quem for, com direitos fundamentais e inalienáveis, orientados para o seu desenvolvimento integral. Isso, inclusive, é defendido pela Constituição. Exige também os dispositivos de bem-estar e segurança social, o desenvolvimento dos vários grupos intermédios, de forma especial a família, enquanto célula basilar da sociedade. A família não pode ser esquecida naturalmente. O bem comum requer paz social, isto é, a estabilidade e a segurança de uma certa ordem, que não se realiza sem uma atenção particular à justiça distributiva. A violência é resultado direto da injustiça social. Sem dúvida. Não sei se vocês concordam, né? Ou tem alguém que discorde disso. Mas uma sociedade violenta também é o reflexo da injustiça social. Claro que existe violência em países do primeiro mundo também, né? Mas nesse grau que nós estamos assistindo, principalmente no Brasil, eu acho muito difícil. Então, essas duas coisas estão muito entrelaçadas. Toda a sociedade, especialmente o Estado, tem a obrigação de defender e promover o bem comum. Por que nós, católicos, não podemos exigir do Estado? Claro que podemos. O Estado representa para nós os direitos de todo cidadão. A defesa da cidadania se faz através das leis. O Estado de Direito. Então, aqui nós também temos que defender isso. A religião tem um papel importantíssimo aqui. E a nossa religião pressupõe o Evangelho. E o Evangelho defende quem? Defende as pessoas em estado de vulnerabilidade, as pessoas normalmente que são desamparadas, as pessoas que estão excluídas dos seus direitos legítimos. Então, nós temos sim que cobrar do Estado. E uma das formas que nós temos, não é a única, mas uma das formas, é o voto. É escolher bons candidatos. Então, aqui eu vejo um vínculo direto entre o Novo Testamento, o Evangelho, e a obrigação que nós temos de promover e defender o bem comum. O bem comum não é, por isso que já diz bem comum, né? O bem comum não é um bem solitário, mas é voltado para todos. E as grandes causas do Evangelho, que eu também coloco, né, no Salmo 85, eu acho que tá, deixa eu achar, agora não vou. A justiça e paz se abraçarão. Na exortação apostólica Evangelii Gaudium, o Papa Francisco propõe as linhas mestras do seu ministério. Uma igreja em saída. Talvez isso mudou muito. Eu falava anteriormente de um paradigma novo, né? De romper com os vícios de uma igreja, muitas vezes, parada no tempo, né?
e voltando-nos para uma igreja que precisa sair para as periferias. E ele diz aqui, periferias sociais e existenciais. Então, não se trata apenas de uma questão econômica, mas existencial também. E isso é uma missão que nós temos, uma maneira de atualizar o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II está aí e faz parte da nossa visão de igreja, na nossa visão eclesiológica, precisa ser atualizado constantemente. Então, o Concílio Vaticano II não pode ficar parado lá na década de 60, muito pelo contrário, ela tem que ser trazida nos dias de hoje, né, para uma igreja mais atuante, e aquela proposta lançada também na exortação apostólica do Evangelho Gaudium, né? Nós temos uma igreja em saída. Então, hoje nós, ao invés de a gente se preocupar muito com o crescimento numérico das pessoas, encher igrejas, né? Porque igreja não pode se transformar num palco, palco, né, de show, né? A igreja não é circo. Alguém já escreveu isso, né, nos textos que eu li recentemente, né? A igreja não é circo. Então, a igreja é vida, a igreja é comunidade, a igreja é partilha, e não simplesmente shows e espetáculos. Então, a gente tem que ter muito cuidado para isso, né? Ir para as periferias significa encontrar as pessoas que estão lá, que estão vivendo, muitas vezes, em situações de precariedade. E existencialmente falando, né? Não que a gente deva evitar outros meios de convivência, mas existencialmente falando, tem muita gente que vive nessa dificuldade, né, de se encontrar, de procurar uma maneira de vida mais saudável. Proposta do o reino de Deus. Trata-se de amar a Deus, que reina no mundo. Na medida em que ele conseguir reinar entre nós, a vida social será um espaço de fraternidade, de justiça, de paz, dignidade para todos. Então, essa ideia do reino de Deus, que é uma utopia, né? O reino de Deus é uma utopia porque é um projeto que está em construção. E esse projeto em construção ele vai se dando aos poucos, né? Na medida também que a gente estabelece os parâmetros para uma vida social mais intensa, sair para as periferias, encontrar as pessoas onde elas estão. Então, uma igreja que deve ser ativa nesse sentido. Aí o documento fala da Fratelli Tutti, né, os pecados estruturais, que é debatido na Igreja Católica, é preciso reconhecer os erros cometidos, e o Papa Francisco fala da tristeza por a Igreja ter demorado tanto tempo a condenar energicamente a escravatura e várias formas de violência. Veja que o Papa aqui está falando de coisas que essencialmente não seriam da esfera religiosa, né? Não seriam. Mas aí que está. A política permeia todos os campos, todos os espaços necessários da vida social. E quando eu falo igreja, eu estou falando de comunidade viva, que vive em sociedade. A igreja vive em sociedade. Então, ele vai falar aqui, é uma crítica que ele faz, né, constante essa crítica, e uma delas, a Fratelli Tutti número 86, a igreja demorou muito tempo a condenar energicamente a escravatura e várias formas de violência. Hoje, com o desenvolvimento da espiritualidade, da teologia, nós não temos mais desculpas. Então, vocês observem que o Brasil foi o último país do hemisfério sul, o último país a abolir a escravatura, pelo menos oficialmente, né? Em termos de documento. Então, no final do século XIX, nós ainda convivemos com a escravatura no Brasil. E hoje é uma dificuldade muito grande de superar isso, porque é uma dívida deixada e que muitos brasileiros se negam a reconhecer isso. É o que a gente chama aí de racismo estrutural, certo?
tá tão impregnado no nosso interior que a gente muitos têm dificuldade de perceber, né? A escravidão não existiu no Brasil, e se existiu já foi superado, não foi superado. A gente vê aí, dia após dia, casos de racismo pipocando para todos os lados. Estádio de futebol, certo? E sabe, esses pecados estruturais, eles são tão presentes, tão fortes, que eles se impõem à sociedade. E é algo que a gente tem que lutar contra. O evangelho não tem nada a ver com racismo, não tem nada a ver com a diferença entre as pessoas. Muito pelo contrário, a ação de Jesus é voltada para todas as pessoas, todos os pecadores e pecadoras. Então, essa é uma responsabilidade que nós temos, né? E que a Fraternitude vai reforçar bastante. As causas estruturais da pobreza. É fácil perceber, diz o texto, né? É fácil perceber as causas individuais da pobreza. Mas é difícil perceber as estruturas que definem se a pessoa, já ao nascer, será rica ou pobre. E hoje nós temos uma teologia, hoje não, nós temos há muito tempo, né, a teologia da prosperidade, que é uma forma muito corriqueira de justificar a riqueza e o abandono, muitas vezes, das pessoas mais carentes em um estado de vulnerabilidade. É como se a riqueza fosse uma bênção divina para pessoas escolhidas por Deus. Esse é um discurso que está muito comum na esfera das redes sociais, né? Então, a gente tem uma dívida muito grande a fazer nesse sentido. Bom, é um pouco isso que eu gostaria de apresentar para vocês. E até o quarto capítulo, quando ele fala da casa comum, né? Ele cita justamente um dos textos mais conhecidos, que é o texto do Gênesis, capítulo 1:31. Deus viu tudo quanto havia feito e achou que era muito bom. Essa frase que vai se repetindo ao longo do capítulo 1 do Gênesis, que é a história da criação, né? Até entrar na segunda narrativa do capítulo 2 e 3 do Gênesis, que fala do jardim. Deus preparou para nós um mundo tão perfeito que o escritor da Bíblia chamou de jardim, um ambiente onde nós deveríamos viver a felicidade plena, né, juntamente com outras pessoas. E o documento, ele fala da ecologia, né, no capítulo 4, o penúltimo capítulo, né, 4, e vai citando também muitos textos dos documentos da igreja. Qual é o lugar da política? Na parte final, na página 41, o clima é um bem comum, um bem de todos e para todos. A nível global, é um sistema complexo e tem a ver com muitas condições essenciais para a vida humana. Há um consenso científico muito consistente, indicando que estamos perante um preocupante aquecimento do sistema climático. A humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudanças de estilos de vida, de produção e de consumo, para combater esse aquecimento, ou, pelo menos, as causas humanas que o produzem ou acentuam. Na Laudato Si, número 23. Então, vejam vocês que a política extrapola, né? Aliás, a religião deve extrapolar o campo da espiritualidade e deve atingir justamente aquilo que faz parte do bem comum. O clima, a proteção do meio ambiente e todas essas questões que ele levanta no capítulo 4 do caderno Encantar a Política. A gente abre agora um espaço, né, para a participação de vocês. Tem algumas perguntas no chat, Donizete. Deixa eu fechar aqui. Tá.
Tem um rol de perguntas, eu vou fazer essas perguntas, você responde depois se alguém quiser fazer mais algumas, tá? Uhum. Começo lá com a Fátima dos Santos. Ela fala, por quê? Fala que a igreja foi construída por um ato político e os nossos padres que não dizem que não devemos falar de política na igreja, ela mostra essa contradição. Aí o José Emílio não aguentou e respondeu, né? Depois você comenta. Porque esse padre é medroso, tem medo de perder os analfabetos políticos do rebanho. Aí você pode comentar a resposta dele. Aí o Manuel Marialva vai dizer, por que será que a nossa igreja não pode se declarar abertamente? Quando um grupo se posiciona, tem uma grande parte que se escandaliza, fala cada dia coisa, e são pessoas que têm todos esses conhecimentos, inclusive este ano que o Senhor diz, quer dizer, aí Gustavo vai dizer, vivemos num mundo extremamente injusto, desigual. Um pequeno grupo detém uma parcela monstruosa da renda mundial, enquanto a imensa maioria vive praticamente só de migalhas, brutalizada e alijada das riquezas da produção social, que ela própria produz. Mudanças estruturais urgem, se fazem extremamente necessárias. Como lograr êxito na construção do reino, aqui e agora, se essa minoria privilegiada não parece hesitar em lançar mão da violência ao menor sinal de mudança, rumo a um mundo, e aí ele fala, realmente fraterno, não bárbaro, mas reificado. Como alcançar a tão necessário bem comum num mundo de classes sociais tão cindidas, em que a cúpula parece não querer abrir mão do nada? Como agir em relação ao próprio opressor? Boas perguntas, né, Donizete? São Por perguntas. favor. É, é, eu imagino que muitos das nossas comunidades não se interessem muito pela leitura dos documentos da igreja, né? Eu acho que essa é uma falha gravíssima que a gente vive. As encíclicas, os pronunciamentos do Santo Padre, as comissões que estão volta e meia lançando cartilhas, lançando orientações. Então, não é por falta de conteúdo, né? O problema é esse, não é por falta de conteúdo. Nós temos muito conteúdo, riquíssimos conteúdos. E se a gente fosse levar a sério, né, o magistério da igreja nos oferece um arsenal de instrução, né, fabuloso. Eu, por exemplo, não dou conta de ler tudo, certo? Tamanha é a riqueza desses documentos que têm surgido nos últimos dias. Laudato Si, né? Uma coisa magistral, Laudato Si. Por que esse pessoal investe no caminho errado? Particularmente, não sei por quê. Porque nós temos coisas belíssimas. Né? Será que não há um convencimento ainda? Muita gente não está convencida de que essas orientações estão associadas ao Evangelho, à Palavra de Deus, à Sagrada Escritura, certo? Porque nós temos muitas coisas dentro da Sagrada Escritura, e só para fazer uma rápida citação, olha, a Bíblia sempre se interessou por política. Na história de Israel, e eu conheço bem a história de Israel, a história de Israel está cheia de marcas que ensinam como proceder diante dos cargos públicos, dos cargos políticos. Vejam vocês que no começo da monarquia israelita, lá no livro de Samuel é um profeta que faz a transição para a monarquia. Eu quero ler apenas um trechinho dessa fala do profeta Samuel,
sobre a responsabilidade do voto. Eu estou falando aqui do ano, por volta do ano 970 antes de Cristo. Então, não tem desculpa. É um texto de 3.000 anos. Veja o que diz o texto. Samuel foi ameaçado aqui, né, pelo povo que queria um rei. O povo que queria um rei. Capítulo 8 de 1 Samuel. Eles queriam um rei. Institua sobre nós um rei, o qual exerça a justiça entre nós, como acontece com todas as nações. Mas esta expressão constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, desagradou a Samuel. O profeta ele já está bem à frente das condições políticas precárias de Israel. Israel insiste, nós queremos um rei. Aí Deus diz a ele, calma, Samuel, fica calmo, baixa a bola aí. Atende a tudo o que diz o povo. A decisão não é de Samuel. Né? Samuel é apenas um profeta, é aquele que fala em nome de Deus. E ele vai falar exatamente aquilo que Deus propõe a ele. E aí vem o grande discurso, que eu considero assim, um discurso muito próximo daquele do grande ditador, né? do filme do Charlie Chaplin. Diz assim, Samuel expôs todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam um rei. E ele disse, este é o direito do rei que reinará sobre vós. Ele convocará os vossos filhos e os encarregará dos seus cargos de guerra, dos seus cavalos, e os fará correr à frente do seu carro. E os nomeará chefes de 1.000, chefes de 50, e os fará lavrar a terra dele e ceifar a sua seara, fabricar as suas armas de guerra e as peças de seus carros. Ele tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará os vossos campos, imposto, os vossos vinhos, as vossas vinhas, os vossos melhores olivais, e os dará aos seus oficiais. Aqui nós já temos a corrupção. Há uma corrupção premeditada, quer dizer, o profeta, sintonizado com o seu tempo, porque isso é o profeta não está adivinhando o que vai acontecer. Ele está tirando das experiências negativas ao seu redor e tentando instruir o povo. Das vossas culturas e das vossas vinhas, ele cobrará o dízimo e destinará aos seus eunucos e aos seus oficiais. Os melhores dentre os vossos servos e as vossas servas, os vossos bois, os vossos jumentos, ele os tomará para o seu serviço. Exigirá o dízimo dos vossos rebanhos, e vós mesmos vos tornareis seus servos. Olha que discurso político que nós temos aqui. Escrito séculos antes de Jesus, já uma visão política de uma realidade conturbada vivida em Israel. Então, não é por falta de aviso. Se a gente está vivendo essa crise atual, não é por falta de aviso, não é por falta de ensinamento, não é por falta de doutrina, não é por falta de valores. E aí eu volto no texto lá do Bertolt Brecht, né? Nós enchemos o peito muitas vezes e diz, olha, o lugar da igreja não é na política. Claro que é. Se a própria Escritura, e eu estou lendo apenas um trecho, hein? Tem vários outros. Tem um outro trecho um pouco mais à frente, que o profeta Natan puxa a orelha de Davi. Olha bem, Davi. E chama de Davi, não com essa palavra, mas provavelmente ele queria dizer isso, né? Você é corrupto, você é mulherengo. Né? Ele teve um caso extraconjugal,
E não só isso, mas isso teve uma repercussão muito negativa, porque o rei apodera-se das pessoas. O político que não tem discernimento sobre o que é justiça, o que é direito, o político que não tem uma visão de políticas públicas, ele se transforma num reizinho, num sujeito fora da sua seara, né? Que é governar para as pessoas. Então, esse problema, gente, já está lá atrás. A Escritura já reconhece que é um problema seríssimo dos governantes. E isso é a monarquia. A monarquia nem estava instalada ainda. Ele já prevê o que será a monarquia. Que é um processo político também, claro, presente no mundo inteiro, né? Mas muito atual, é um texto muito atual. Então, acho que falta para nós, eu analiso assim, falta para nós profetas. Temos muitos sacerdotes, mas não temos profetas. Falta profetismo. Eu acho que o profetismo é uma peça-chave para entender toda a história da salvação. Toda ela. Sem profetas, nós não temos transformação. Isso é categórico. Estou falando isso por conhecimento de causa. Sem profetismo, nós não temos transformação. Temos coisas bem estanques, temos temos leis, temos normas, mas não temos instituições que funcionam, né? Tem muitos casos aí, eu ouço bastante jornalismo, né? As instituições estão funcionando, eu vejo assim, pô, estão funcionando para quem? Para quem que as instituições estão funcionando? Interesses de quem, né, Donizete? Elas existem. Função de quê? Interesses elas existem, mas elas existem, mas não funcionam. Bom, eu não sei, as perguntas são muitas, Mariana, eu não me lembro de todas elas que você falou aí. Mas a gente agradece muito, Donizete, porque você trouxe um novo olhar para a Bíblia, que talvez algumas pessoas não tenham ainda olhado, né? E deixou muito claro com exemplos, lendo no próprio texto. Então, isso é ótimo, porque amplia o olhar da gente, né? Faz com que a gente olhe com outros óculos, né? E eu acho que o que falta na nossa igreja, principalmente na atualidade, com esse conservadorismo e fundamentalismo que está perpassando, acho que não só na igreja católica, mas nas igrejas evangélicas também, né? Esse fundamentalismo que é fruto do momento histórico, social, político que a gente está vivendo, as pessoas precisam ampliar os horizontes, porque está fechando os horizontes, né? E trazer essa leitura que você está nos trazendo, isso é fantástico, né? Porque para a gente perceber o quanto a gente tem que ampliar o nosso horizonte quando fala de política. O problema é que se fecha o horizonte e pensa de política partidária com todos os defeitos que a gente vive na atualidade, a política partidária. A proposta do Caderno do Encantar a Política é justamente fazer essa amplitude de olhar, né, da importância da gente compreender o que é política, e ver que ela não está distante da vida, ela está aí, todo momento, encranhada na nossa vida. Até quando eu digo que eu não gosto de política, eu estou fazendo um posicionamento político, e as pessoas muitas vezes não se dão conta disso, né? Alguém quer colocar mais alguma questão? Cacique, quer dizer alguma coisa? Acho que agradecer a presença de todos, agradecer também o Donizete e voltar ao tema dos profetas. Quer dizer, aqui no Brasil, no período da ditadura, nós vivemos um tempo de grandes profetas dentro da igreja, tá? Então, a gente pode passar aí todos os nossos bispos que denunciavam energicamente a situação, os leigos e os mártires dessa situação, os padres que morreram por causa dessa perseguição, né? Então, que foram mártires e profetas. E historicamente, o que a gente percebe é que houve uma evolução, houve um fechamento em termos de igreja, desde Vaticano II, né?
com João Paulo II, com Ratzinger, um fechamento nessa caminhada da igreja, e isso repercutiu dentro da igreja do Brasil, né? E hoje a gente se pergunta, né? Cadê os nossos bispos profetas? Né? Cadê os nossos padres profetas? Então, quando um aparece, é um negócio assim, né? E isso vai nos chamando, como eu acho que o Papa Francisco realmente nós estamos vivendo um kairós, uma nova realidade, realmente, né? E quanto mais a gente puder viver esse espírito de Francisco e levar esse espírito de Francisco, né, mais nós seremos sacerdotes e profetas nessa situação. Talvez seja um momento de leigos e leigas, nós aqui, comunidades, grupos, né, aprofundarem essa perspectiva profética, né, viverem essa perspectiva profética. E isso realmente supõe esse estudo e essa reflexão que a gente fez junto hoje com o Donizete, e a reflexão que nós fizemos anteriormente, supõe a leitura do magistério da igreja, né, que a gente supõe a leitura do próprio magistério de Francisco, que é a grande novidade, né, o grande kairós, e que está mexendo também com a igreja no Brasil. Eu acho que a gente vem reagindo como cristãos, os evangélicos também vêm reagindo a esse período de instituição de qualquer dignidade do ser humano, não é isso que a gente está vivendo agora, né? Então, é uma situação que nós precisamos realmente enfrentar com coragem, com profetismo, e na certeza de que é esse o apelo do Papa Francisco nesse momento, né? O posicionamento de leigos e leigas dentro da igreja. Acho que a gente tem que se unir e se preparar, mas é uma união e uma preparação que se faz também no enfrentamento, né? E dar coragem aos nossos padres e bispos para que eles também se posicionem. O que adianta uma igreja cheia, né, se a igreja não é capaz de transformar? Né? Então, a gente se pergunta aí como é que nós vamos caminhar. Era isso um pouquinho, Ângela. A Sônia levantou a mão, Sônia Salles, quer falar? Acho que ela ficou com a mão levantada. Ela ficou com a mão levantada. Tem um lugarzinho aí que você abaixa a mão, Sônia. A propósito do que a Cassi falou, esse é um tema muito, muito caro para mim, que é o profetismo. Eu tenho investido muito, não só na fala, como na prática também. Né? Eu tenho aprendido muito na comunidade onde eu convivo aqui em Jundiaí, e tenho me sensibilizado muito, porque o profetismo é a alma da Bíblia, o profetismo é a alma da nossa religião. Não é possibilidade alguma de nós vermos uma igreja sustentada apenas nos pilares institucionais. Não há possibilidade. Não vejo nenhum futuro. Então, o profetismo é o que dá vigor, é o que transforma, essa palavra que eu usei, é o que transforma a sociedade, a igreja, de forma particular a igreja, né? Se a gente tiver essa vocação, que a gente recebe no batismo, alguém até colocou aqui, né? Todo mundo é profeta e profetiza, né? Eu trabalho isso com os meus alunos. Gente, você não tem preparação para ser profeta. Não existe um curso preparatório para ser profeta, né? Todo mundo é profeta desde o seu batizado, desde o seu batismo. Então, é um papel que cabe a todos nós. Transformar o mundo a partir do ambiente em que eu vivo. Isso é política, Não dá para divorciar uma coisa da outra, né? E talvez o profetismo nos ajudaria a dar respostas. Hoje eu falei muito da crítica, né?
da questão que está faltando. De fato, a gente olha para todos os lados e fica um pouco desesperado, né, pelo que está acontecendo. Isso é normal numa sociedade como a nossa, né, que vive o fundo do poço. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que procurar respostas. E eu acredito que o profetismo emerge como sendo as respostas que nós buscamos. Eu cito muitos profetas, né? Eu citei hoje Oséias, Amós, Elias e Miqueias, e Jeremias também, poderia dizer, que são os profetas do barulho, né? Vamos dizer assim, são profetas do barulho. Gostei, Donizete, eu nunca ouvi isso, profeta do barulho, aprendi uma nova. Excelente essa. Porque eles são agitadores, né? Estão ali, são perseguidos, todos eles foram perseguidos. Olha que a coisa comum entre eles, né? O Jeremias foi jogado num buraco lá, né? E quase morreu, né? De tanto ele criticar os governantes. O Jeremias foi um cara que criticou muito Joaquim, que era o rei da sua época, né? E ele chegou os seus inimigos chegaram às vias de fato, bateram nele, jogaram ele dentro de um buraco, né? Açoitaram, então ele chegou mesmo às vias de fato, quase perdeu a vida. Isso é uma história muito bonita, né? De superação, resistência, superação. Então, esse é o profetismo que a gente busca na igreja. Eu, sinceramente, como católico, eu não estou muito preocupado com a igreja cheia. Eu já superei esse negócio, né? A nossa igreja está faltando, não tem para mim. Não, nós temos que ver o nosso testemunho de vida. Se a gente não for capaz de chamar as pessoas pelo testemunho, não é pelo falatório, né, que a gente vai chamar as pessoas, pelo discurso, né? Então, eu vejo que ali nós temos uma missão muito urgente. A igreja tem que voltar a ser profética, senão a gente vai, de fato, entrar no fundo do poço de vez, né? E aí eu acho que é o fim, né? A igreja cheia não quer dizer muita coisa, pelo menos para mim. Donizete, a gente está terminando, eu só vou ler que algumas pessoas escreveram no chat, que, de certa forma, reforça o que você está dizendo. A Ana Beatriz diz, o desafio institucional de dentro de nossa igreja é um desafio social pela justiça e pela dignidade. Aí o Fadiolo diz, o momento mundial também, e queira Deus, temos um último suspiro do fascismo, da extrema-direita, para, enfim, seguirmos para o progresso, a humanidade, enfim, assumindo o século XXI e seus desafios. Aí a Ana Beatriz diz, não me preocupo com a igreja vazia, me preocupo com a igreja cheia e alienada. Eu acho que, de certa forma, reforçou tudo isso que você falou, né? A gente realmente está terminando o nosso horário, falta 3 minutinhos para a gente encerrar 10 horas. Eu agradeço muito, meu amigo, de você ter vindo aqui nos presentear com essa reflexão tão profunda, né, de tentar abrir os olhos de todos nós para olhar a Bíblia com outro olhar, com outro óculos, e mostrou para nós com muita clareza, né, o quanto, de fato, a Bíblia nos dá caminhos, nos ilumina, é um grande farol, né, para a gente tentar mudar a nossa postura e fazer ecoar tudo isso que você nos ensinou hoje com tanta generosidade. Eu agradeço profundamente. Cidinha, você quer dizer alguma coisa? Tá, Cidinha, não sei o que aconteceu, que ela entrou ali. Está fechado o seu microfone, você quer falar alguma coisa? Não, quero dizer que foi excelente a reflexão. Contribuiu muito, 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 muito. E vamos aí na luta para sermos profetas, né? É isso aí, muito bom. Eu agradeço todo mundo que nos acompanhou nesse percurso que fizemos dos 5 encontros. Provavelmente que às vezes outras pessoas vão estar vendo só esse encontro, que vai ficar gravado, vai estar no YouTube, quem quiser acompanhar e partilhar com seus conhecidos, amigos, para que possa acompanhar esse nosso percurso que fizemos desses 5 encontros sobre o Encantar a Política. Eu agradeço muito a parceria, né, que nós tivemos com a Pastoral da Fé e Política. É muito bom quando o curso de teologia
para a gente pastoral consegue fazer essa parceria, né? E a gente só vai conseguir transformar as coisas quando a gente, de fato, se juntar e fazer parcerias, né? Então, só assim para a gente conseguir lutar por essas forças tão difíceis que nós estamos vivendo dentro da igreja e fora da igreja, né? Então, agradeço todo mundo de estar aqui conosco, né? De estar junto, pensando nessa possibilidade de um novo mundo melhor, mais justo, mais digno para as pessoas. E a gente vai encerrar, como sempre, com uma oração. Primeiro, agradeço muito, meu amigo, de você ter nos ajudado nesse itinerário aí. Muito obrigada, muito obrigada. Sempre eu aprendo muito contigo, muito, muito, muito. Então, a gente fica muito feliz de você estar aqui, né? Nós selecionamos sempre uma oração final e eu peguei, olhando lá, você até disse da campanha da fraternidade, a oração da campanha da fraternidade de 2021. Eu acho que ela fecha bem tudo que a gente falou hoje, que você trouxe para a gente refletir. Que diz assim: Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade. Eu acrescentaria, pelo dom de amar o próximo, a Deus e o próximo, como Donizete nos ensinou. E por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através da campanha da fraternidade e também do caderno Encantar a Política, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo, como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial os mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Amém. Eu acho que a gente, com essa oração, encerra essa nossa caminhada, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, obrigada a todos pela parceria, por estar conosco nessa luta. E o Encantar a Política continua, não encerra aqui nesse curso. A gente tem que levar isso avante, porque a proposta do caderno é realmente de ser algo que inicia e que não tem prazo para terminar, não. Ângela, a Mônica apareceu aí, ela pode nos fazer um convite para amanhã, Mônica? Faz. Vai fazer o convite, Mônica? Fala, Mônica, o que vai acontecer amanhã? Fiquei curiosa. O seu microfone está fechado. O microfone está fechado. Estou falando que você me pega de surpresa. Já que a Ângela faz isso mesmo, já estou... A política não termina, vamos lá. Todos estão convidados. Amanhã nós temos um evento onde nós vamos falar a respeito das eleições 2022. O subsídio que nós vamos utilizar será a cartilha da CNBB, por uma política melhor, e o papel dos cristãos na igreja. Exatamente esse que a Ana Beatriz está nos mostrando aí, a Ângela também. Então, estão todos convidados, vai acontecer aqui na Vila Hamburguesa, dentro da Vila Leopoldina, região Lapa, região Episcopal Lapa, na Rua Brentano, eu esqueci o número, 400 e pouco, mas é na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, bastante conhecida, ali na Vila Hamburguesa. Então, estão todos convidados às 9 horas da manhã, vai ser das 9 ao meio-dia. O Carlos Fagiolo, esse que introduziu hoje com a oração inicial, vai ser um dos assessores. O outro vai ser o Ronaldo Jarnic, também, que já nos assessorou numa formação do Encantar a Política. Então, em termos de assessores, estamos bem assessorados e estão todos convidados. Esperamos que tenha bastante gente para a gente conversar sobre a importância dessa eleição. Saulo também está super convidado, Saulo, todos os que estão aqui.
a importância da eleição, a importância do voto, vai ser um espaço para também tirar dúvidas, a gente percebe que muita gente tem dúvidas a respeito do voto em branco, do voto nulo, ainda existe aquelas lendas urbanas dizendo que esses votos vão para quem está ganhando, e enfim, a gente vai tirar todas essas dúvidas e esclarecer da importância e desfazer valer esse nosso direito, o direito da democracia, reafirmar que essa é a única ferramenta que a gente tem em termos de democracia para poder escolher os nossos representantes. Então, em tempos obscuros de pessoas defendendo a volta da ditadura, são necessários eventos que nos fazem refletir e valorizar a democracia que a gente ainda tem. É isso. Obrigada. A Carmen e a Kátia estarão lá são paroquianas, estarão lá também nos recebendo, e Ana Beatriz fará a mediação entre todos os assessores, né? Muito obrigada, então, a todos. Boa noite a todos. Eu acho que a gente tem que desejar a todos uma excelente eleição, porque já está chegando aí, né? Exato. Escolham os seus Vamos ter candidatos. muito discernimento e pedir para que o Espírito Santo nos dê sabedoria para a gente escolher o melhor possível. Com né? certeza. Porque o único caminho de mudança é através da política. E o voto não é pela política. E o voto o poder está em nossas mãos. Então, vamos usar muito bem esse poder que está na mão de cada um de nós.